Inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação de todos neste Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos, InterDH 2019. Quero agradecer aos organizadores do evento, em particular ao Dr. Felipe Assensi, a quem admiro e com quem compartilho alguns trabalhos. É muito importante falar dos direitos humanos da mulher, e em razão disso é que gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite para estar aqui. O tema que vou tratar, direitos humanos e igualdade de poder entre homens e mulheres, remete imediatamente à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU, firmada por chefes de Estado e de governo em 2015. Tal agenda traz 17 objetivos para, a partir de suas concretizações, alcançar o desenvolvimento sustentável. O objetivo que trata das mulheres é o objetivo número 5, e o seu foco é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas até 2030. Conforme o glossário de termos da ONU, igualdade de gênero refere-se à igualdade em direitos, responsabilidades e oportunidades das mulheres e dos homens, bem como das meninas e dos meninos. Igualdade não significa que mulheres e homens são os mesmos, mas que os direitos, responsabilidades e oportunidades de homens e das mulheres não devem depender do fato de nascerem do sexo masculino ou feminino. Igualdade de gênero, ainda segundo o glossário da ONU, que é um glossário de 2016, indica que os interesses, necessidades e prioridades de homens e mulheres devem ser levados em consideração, reconhecendo a diversidade dos diferentes grupos de homens e mulheres, e que a igualdade de gênero não é uma questão das mulheres, mas deve envolver igualmente homens e mulheres. Igualdade entre homens e mulheres é uma questão de direitos humanos, e é por isso que estamos aqui hoje. E também um indicador de desenvolvimento sustentável centrado nas pessoas. Para que seja plenamente alcançada, deverá incluir as especificidades de mulheres negras, indígenas, quilombolas, lésbicas e bissexuais, pessoas trans, entre outras. Vale destacar alguns itens fundamentais constantes no objetivo número 5 da Agenda 2030. Todos são muito importantes, mas vou citar apenas alguns. O 5.1 prevê acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. O 5.2 prevê eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo o tráfico e exploração e de outros tipos. O 5.5 prevê a garantia de participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. O 5.A prevê a realização de reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais, né, de cada país. O 5.C prevê adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. O objetivo número 5 da Agenda 2030
está em verdadeira sintonia com os direitos humanos, conforme vários artigos da Declaração dos Direitos Humanos de 1948. O artigo 1º de tal declaração diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão, de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. O artigo número 2 afirma que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades sem distinção alguma de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra. O artigo 22 afirma que toda pessoa tem direito à segurança social e pode exigi-lo. O artigo 23 pontua que todas as pessoas têm direito ao trabalho, sem discriminação alguma de salário. Trabalho igual, salário igual. Como se vê, a defesa da igualdade entre homens e mulheres já estava enunciada na Declaração dos Direitos Humanos, que data de 1948. E, em razão disso, se deve perguntar, por que essa igualdade ainda não aconteceu plenamente? É claro que essa pergunta, né, é para o nosso país. As respostas são variadas, mas quase todas apontam o machismo estrutural presente em nossa sociedade, cujas bases vêm do patriarcado, que barra a mulher no momento em que ela pode e deve dividir com o homem os espaços de poder. Apesar das lutas do movimento feminista e do esforço de alguns governos, as mulheres precisam continuar lutando por esse espaço, nunca tão claramente afirmado na Agenda 2030 da ONU. E qual é a importância dessa agenda para as mulheres? No preâmbulo, né, em seu preâmbulo, está escrito: esta agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Ainda no preâmbulo da Agenda 2030, está escrito: os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas que estamos enunciando hoje, esse hoje é em 2015, demonstram a escala e a ambição dessa nova agenda universal. Os itens, né, todos buscam ou preveem concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. A importância desse documento está no fato dele tocar em pontos fundamentais que outros documentos não mencionavam ao se referir ao desenvolvimento. Ao consignar que o desenvolvimento não é sustentável se a mulher não partilhar com o homem os espaços de poder, seja no âmbito público ou privado. Não é sustentável pagar salários menores para as mulheres e permitir que estas continuem sofrendo com a violência, seja física ou psicológica. Para o desenvolvimento ser sustentável, é necessário que a mulher partilhe os espaços de poder nas empresas. Mas no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de mulheres nos cargos gerenciais caiu de quase 40% para 38% em 4 anos. Esses dados são de 2018. Pesquisas mostram que metade dos homens acreditam que as mulheres estão, sim,
representadas na liderança. Mas um estudo da consultoria McKinsey, de 2018, mostra que há apenas uma mulher em cargo de chefia para cada 10 homens. Apesar desse mesmo estudo indicar que empresas com mulheres nos cargos de direção lucram mais. A desigualdade salarial entre homens e mulheres é tema recorrente nos debates políticos e também corporativos. Dados do IBGE de 2019 informam que a maternidade é um ponto importante. Quanto mais filhos, menor é o salário recebido. É o que revela a pesquisa nacional por amostra de domicílios realizada pela consultoria e dados. Entre os números apontados, o levantamento demonstrou que ter o primeiro filho pode reduzir o salário em 24%. Mulheres com 3 ou mais crianças podem receber até 40% menos do que uma colega que não é mãe. Ainda com base nos dados do PNAD, a consultoria LCA verificou que as mulheres são a maioria entre os trabalhadores que desistiram de procurar um novo emprego. E vem mesmo a pergunta: será que em algum país as mulheres conseguem progredir mesmo tendo filhos? A resposta é sim. O exemplo da Suécia é, no mínimo, curioso. Políticas públicas de igualdade de gênero contribuíram para que este país europeu tenha uma das taxas mais altas do mundo em empregabilidade feminina, ao possibilitar que os pais dividam as responsabilidades dos filhos e que as mulheres se dediquem mais à carreira. Na Suécia, pais e mães têm direito à licença parental de 480 dias, que pode ser distribuída de forma flexível entre o casal. Ainda assim, é comum que os pais cancelem compromissos profissionais para se dedicar à família. O que se deve considerar curioso é que o desafio para a Suécia é a quantidade de mulheres na diretoria ou no conselho das empresas. Relatório da Fundação Albright, por exemplo, chama a atenção para a falta de políticas de igualdade de gênero nas empresas. Obviamente que a Suécia é um país desenvolvido, bem diferente do Brasil, em extensão territorial e economia, cultura, etc. Mas percebe-se que o que permitiu a ocupação dos espaços de poder pela mulher naquela sociedade foram as políticas públicas elaboradas para tal fim. No Brasil, é necessário ampliar as políticas públicas de proteção à mulher, no que tange ao trabalho. A mulher, mãe de família, acumula, às vezes, 3 jornadas de trabalho para sustentar a família. E essa situação precisa ser enfrentada para que as mulheres não desistam de suas vidas pelo fato de serem mães de família. A conquista de direitos da mulher no Brasil é bastante lenta, mas são visíveis também os avanços, principalmente na área educacional. Dados mais recentes do Censo da Educação Superior são dados referentes a 2017. Mostram a predominância das mulheres na educação superior. Elas são 55% dos estudantes ingressantes, 57% dos matriculados e 61% dos concluintes dos cursos de graduação. Esses dados são do INEP, Instituto Anísio Teixeira de Pesquisas. Interessante assinalar que elas são maioria nas universidades, mas não coordenam estudos científicos. Ou, pelo menos, pouquíssimas mulheres coordenam esses estudos. Nesse âmbito, a liderança é dos homens. Eles são a maioria do corpo docente, 54%, e têm mais bolsas de produtividade em pesquisa, 64%, segundo dados do INEP e do CNPq.
A presidente emérita da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Helena Nader, pontua que as mulheres acumulam obrigações que podem afetar sua trajetória profissional. As mulheres têm filhos e, por isso, afastam da profissão. Nader foi a terceira mulher a presidir a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma entidade científica fundada em 1948. Diz a pesquisadora Nader que a segregação é enorme porque a mulher é vista como a responsável por tomar conta da casa. Ora, as mulheres, além da maternidade, também deixam mais o trabalho do que os homens para cuidar da saúde dos membros da família. Como resultado, recebem menos convites para participar de pesquisas internacionais e conferências no exterior. Segundo o documento da ONU-BR sobre os direitos humanos das mulheres, documento esse de 2018, as tarefas domésticas e o cuidado de pessoas dependentes tomam o tempo da mulher de forma não remunerada. Esses trabalhos recaem amplamente sobre as mulheres brasileiras. Em 2016, as mulheres de 14 anos ou mais despendiam nessas atividades, em média, 20 horas semanais, contra 11 horas semanais por parte dos homens. Em 2016, a jornada total média das mulheres era de 54,4 horas, enquanto a dos homens era de 51,5 horas. 51,5 horas. A escassez de políticas públicas e a divisão sexual do trabalho impactam negativamente a renda das mulheres. Reduzem sua disponibilidade para atuar no mercado de trabalho e favorecem a adesão a trabalhos informais e precários, acentuando as desigualdades de gênero. O principal avanço em relação ao trabalho das mulheres deu-se pela Emenda Constitucional número 72 e pela Lei Complementar número 150 de 2015, que versam sobre o trabalho doméstico remunerado. Todavia, permanece o desafio de fazer cumprir a nova legislação, uma vez que somente 30% das trabalhadoras domésticas contam com carteira de trabalho assinada. A baixa remuneração é outro fator que contribui para acentuar as desigualdades de gênero e raça no país. O rendimento médio da categoria não alcança sequer o valor de um salário mínimo. É claro que nos últimos anos o Brasil vem avançando na proteção dos direitos humanos da mulher. Com licença. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, e a Lei do Feminicídio, Lei 13.104, de 2015, possuem significados muito importantes para além de seus âmbitos. A Lei Maria da Penha é a principal legislação brasileira para enfrentar a violência contra a mulher. Essa norma, é reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência de gênero. A Lei do Feminicídio, por sua vez, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2015, alterou o Código Penal para incluir mais uma modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio, quando o crime for praticado contra a mulher por razão da condição dela ser do sexo feminino. O parágrafo 2º-A foi acrescentado como norma explicativa do termo.
razões da condição de sexo feminino, esclarecendo que ocorrerá em duas hipóteses. Na primeira, violência doméstica e familiar. Na segunda, menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. A lei acrescentou ainda o parágrafo 7º ao artigo 21 do Código Penal, estabelecendo causas de aumento de pena para o crime de feminicídio. A pena será aumentada de 1/3 até a metade se for praticado durante a gravidez ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. E contra pessoas menores de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência. E ainda na presença de ascendente ou descendente da vítima. A lei alterou ainda o artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, para incluir a alteração, deixando claro que o feminicídio é nova modalidade de homicídio qualificado, entrando, portanto, no rol dos crimes hediondos. Não resta dúvida acerca da importância da lei do feminicídio, uma vez que milhares de mulheres são mortas todos os anos no Brasil. De acordo com o mapa da violência, um mapa de 2015, em 2013, foram registrados 13 homicídios femininos por dia, quase 5.000 no ano. Conforme o dossiê Feminicídio do Instituto Patrícia Galvão, o feminicídio é a expressão fatal das diversas violências que podem atingir as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino e por construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias. Como bem afirma Marisa Rodrigues, juíza de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a subjugação máxima da mulher por meio de seu extermínio tem raízes históricas na desigualdade de gênero e sempre foi invisibilizada e, por consequência, tolerada pela sociedade. A mulher sempre foi tratada como uma coisa que o homem podia usar, gozar e dispor. Para Eleonora Menecute, trata-se de um crime de ódio e não constitui um evento isolado e nem repentino ou inesperado. Ao contrário, faz parte de um processo contínuo de violências, cujas raízes misóginas caracterizam o uso de violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos e sexuais, como estupro e diversas formas de mutilação e de barbárie. Para concluir essa palestra, gostaria ainda de dizer que são vários os percursos pelos quais passa o empoderamento feminino na sociedade. Começa, como diria Ferrari, obviamente, pelo conhecimento de seus direitos. A mulher precisa conhecer os seus direitos. Começa pela sua inclusão social, instrução, profissionalização, consciência de cidadania e também pela sua autoestima. A Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável vai ao encontro do pensamento de Amartya Sen, que pensa o desenvolvimento humano como alargamento das liberdades e capacidades. A mulher não terá liberdade
se não tiver renda e nem os meios para consegui-la. O ODS número 5, né, o objetivo número 5 da Agenda 2030, que é o objetivo que trata das mulheres, né, propõe intensificar as realizações no combate às discriminações e violências voltadas para a questão de gênero e para a igualdade de poder. Para alcançar tais objetivos, as políticas públicas devem ir muito além das áreas de saúde, educação e garantia de melhores condições de vida. É necessário promover, de fato, políticas para a igualdade de poder nas esferas pública e privada. Como afirma Bagueiro, neste sentido, um processo de empoderamento eficaz necessita envolver tanto dimensões individuais quanto dimensões coletivas. Muito obrigada pela atenção de todos.